falar bem todas, né? Só todos. Queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou um pouco cansado, foi puxado para mim esses dias. Resolvendo algumas coisas da igreja daqui, da igreja de lá. Eu ainda estou sentindo meu corpo tremendo. Eu estou cansado, eu passei quase 3 dias sem dormir direito. Cansado. Então, eu queria que vocês me ajudassem a nível de bastante atenção na palavra. Minha mente está um pouco cansada, mas eu quero transmitir para você a palavra de Deus. Amém? Amém. Quando a Sandra ela passou para mim essa oportunidade, eu disse assim: o que darei eu a essas terrinhas, né? E o Senhor me deu uma passagem muito forte. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Crônicas. Livro de Crônicas. Livro de Crônicas, capítulo de número 13. Diga assim comigo, Crônicas. Diga assim comigo, 13. Queridos, o versículo de número 15. Eu vou ler para adiantar. Diz assim o versículo 15: os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Diga assim comigo, gritaram. Queridos, uma vez eu estava resolvendo algumas coisas e a presença de Deus estava muito forte. E quando eu estava ali naquela cidade, na cidade de Olinda, eu acredito que Sandra lembra, da cidade de Tabajara, onde nós cuidamos de uma igreja. E aconteceu que eu estava em um momento de busca tão grande. Eu já era presbítero, eu acredito que eu já tinha uns 25 anos, ou 19, 25 anos ali naquela época, que eu vou fazer 35 agora, né? Dia 15 de maio é meu aniversário, né? E eu estava debaixo de uma unção tão grande, eu estava debaixo de uma busca tão grande. E o meu corpo ele vibrava. A presença de Deus ela era tão tangível na minha vida, que quando as pessoas chegavam próximo de mim, elas começavam a tremer e a cair. Caía pelo poder de Deus. Eu nunca fui de assistir televisão, eu deixei de assistir televisão, tinha 15 anos de idade, eu fiz um voto com Deus. E eu não sabia desse mover da unção, do cair, de pessoas serem arrebatadas. Eu não sabia. Até que uma pessoa viu aquilo acontecendo e disse assim: você assistiu o Beneri? Eu disse: rapaz, não sei nem quem é. Eu só sei rir, né? Menos Beneri. E ali eu via aquilo. Eu assisti a um vídeo de Beneri e ali começou a minha busca. Eu disse: por que esse homem é assim? E Deus ele falou: você quer ser assim? Eu sou. Ele disse: você pode ser mais. Eu disse: o que seria necessário para andar debaixo de uma unção como essa? E o Senhor disse assim para mim: só uma coisa. Isso aí não é fácil. Ele disse: o que seria, Senhor? E Deus disse assim: renúncia. Diga assim comigo: renúncia. Renúncia. Foi fácil, não foi? Não. Você sabe o que é renunciar? Você viver a sua vida. Está aqui o meu filho, cadê Guilherme? Levanta a mão, está ali. Ele tem 14 anos. Mas com 14 anos de idade eu fiz um voto a Deus. Eu disse assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Sem saber. Mas com 14 anos eu ajoelhava ali no banco de uma igreja, um banco de madeira. Eu disse assim: Senhor,
me faz um grande homem. Eu não via a mídia, mas eu lia a Bíblia. Eu não via as conexões do YouTube, do Facebook. Não. Mas eu lia as Escrituras Sagradas e eu via que era possível homens de carne e osso fazer coisas extraordinárias que só Deus faz. E eu comecei a buscar, eu comecei a orar. E a primeira coisa que eu fiz, eu não estou dizendo para vocês fazer isso. Foi com 14 anos que eu disse assim: Senhor, eu te dou a minha mocidade. Eu era homem. Para a mulher é mais fácil. Mas eu disse assim: eu te entrego a minha mocidade, eu te entrego a minha juventude. Eu não irei namorar enquanto eu não completar 18 anos. E eu era tão bonitão, e ainda sou. É verdade. Tem algum feio aqui? Não, aqui não. Eu olho para essa moça aqui, eu vejo Jesus. Eu olho para esse jovem aqui, eu vejo Jesus. Somos um com ele. E eu lembro que meninas corriam atrás de mim, pediam um selinho, pediam um beijo, pediam um abraço. Eu corria, eu fugia. Mas por que eu fugia? Porque o meu maior desejo, a minha maior fome era a presença de Deus. Eu disse: Senhor, eu vou fazer isso. Eu também só quero uma coisa: a tua presença. Glória a Deus. Queridos, com 18 anos de idade, eu tive a minha primeira namorada, ia ser outra, né? O diabo... Olha, deixa eu te contar um segredo. Tá gravando? Eu vou cortar essa parte aí. Estão gravando, né? Não, pode deixar, depois eu corto. Passa para mim esse vídeo primeiro. O diabo, ele sabe a bênção que Deus tem para você. Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque quando você está para receber a bênção de Deus, você começa a brilhar. É assim ou não? Você já viu aqueles vagalumes que acende atrás dele? Quem já brincou com aquele? Era da minha época. Eu botava dentro do saquinho e ficava andando no escuro. Mas por que eu pegava aqueles vagalumes? Sabe por quê? Porque ele brilhava. Tem gente ali que brincou com isso, não foi? Eu rasgava o rabo daquele trem para ver o que tinha. Eu era garoto. Eu não sabia, eu queria descobrir. Então, quando eu comecei a brilhar, a bênção do Senhor estava para chegar para mim, que é a minha esposa, que hoje estou casado. Ela está lá em Santa Catarina, na igreja que nós abrimos. Aí, o Deus desse século enviou uma moça. Pregadora, cantora, como é? Cantora, era dirigente das crianças. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, com jovens. Eu estou de olho. E eu disse: pronto, essa pode ser a mulher dos meus sonhos. Porque eu sempre disse a Deus: Deus, eu quero uma mulher que faça obra. Eu quero uma pessoa que fique do meu lado e nós faremos junto a tua palavra, a tua obra. E o diabo ouviu a minha oração. E ele colocou uma mulher que pregava, ele colocou uma mulher que cantava, que era dirigente de ciclo de oração, dos infantil. E ali iluminou os meus olhos. Eu disse: Deus é esse. Como é que beija mesmo, hein? Mas eu comecei a orar a Deus. Conversei com ela e por 2 noites, para a gente confirmar a oração, Deus me mostrou eu e ela juntos. Ela era dirigente lá das crianças, eu comecei a trabalhar pela dirigente, a senhora, né, a maior, e colocou lá para ajudar ela. E nós nos ajudávamos. E quando foi nessa noite, que eu disse assim a ela: eu vou namorar contigo, mas Deus primeiro tem que dizer sim. A gente usava uma palavrinha naquela época. A gente ora, Deus diz sim ou não, depois confirmação.
né? Hoje eu não preciso tanto de confirmação porque eu aprendi a ouvir Deus melhor. E quando eu fiz assim, Senhor, é da tua vontade, sim ou não? Aí combinei com ela que a gente ia orar. E quando nós chegamos lá, em casa, ela na casa dela, na minha, e nós começamos a orar. E naquela oração, Deus ele me revelou, Deus ele me deu um sonho. E, uma criancinha pequenininha de 3 anos aproximadamente, selando a outra menininha. E ela dizia assim, que coisa linda. Ela dizia, o quê? Como é que você acha lindo 2 criancinhas selando? Está errado, minha avó. Falei para ela, e ela insistiu muito, porque Deus disse a ela que ia dar um marido a ela que seria chamado André. Realmente ela se casou com o André depois. Lembra que tem que cortar essa parte. Mas na segunda campanha de oração, eu comecei a orar e Deus me mostrou que nós saíamos muito para visitar outras igrejas. Eu sentado lá atrás do ônibus e alguém vinha falando em línguas e marchava pela igreja. E dizia assim, jovem, eu não te disse. Aí ela vinha marchando, marchava mesmo, era do sonho, era uma graça. Chegou assim para ela, tocou no ombro dela e disse assim, mulher, por quê? Ela se agachou assim no ombro, se agachou. Aí ela estava com uma almofada bem grande aqui, né? Na barriga. E eu... Mas às vezes nós insistimos em querer aquilo que não é de Deus para nossas vidas. É ou não é? E eu comecei a orar, Senhor, não. 18 anos, e eu orando, e eu orei pela bênção, e a mulher dos meus sonhos chegou, ela prega, ela ora, ela jejuma, ela é dirigente, Senhor, então é ela. Aí eu sentado, ela assim do lado, e aí, Carlos, você decidiu o quê? Eu, Senhor, se fosse uma estrela cadente que cai do céu, um relâmpago. Eu saí pedindo a Deus coisas que Deus não me deu. Aí eu disse assim, eu vou dizer não. Porque se eu disser não e for sim, se for de Deus, Deus não é. Espere. Mas eu saí dali da presença dela, ela deu braço comigo, e comecei a caminhar pelas ruas. Aí eu me encontrei com a minha vice-dirigente da escola bíblica dominical. E nós era uma senhora experiente, eu conversando com ela, papá, aquela coisa toda. Quando eu dei as costas para ela, ela disse assim, Carlos, Deus me deu uma palavra para te falar. Eu disse, pois fale. Aí ela disse assim, a decisão que você tomou hoje foi a melhor decisão da sua vida. Glória a Deus! Você está entendendo? Eu não sei porquê, mas Deus manda te dizer isso e eu vou dizer de novo. A decisão que você tomou hoje foi a melhor decisão da sua vida. Amém? Amém! Aí eu olhei assim para ela, amém. Eu aqui disse, amém. Quando eu virei, Jesus! Você está entendendo? Deus, Ele tem um plano, Ele tem um sonho, Ele tem um projeto. Você não nasceu nesse século porque você nasceu simplesmente um erro, ou porque a tua mãe conheceu o teu pai. Talvez tem pessoas aqui que nem pai tem, não sei, e fica se perguntando, Senhor, por que o Senhor não deu um pai para mim? Por que o Senhor não deu um marido à minha mãe para cuidar de mim? Eu quero dizer, aquilo que você achava até hoje que era um erro, foi um acerto de Deus para essa geração. Glória a Deus! Mas a pergunta que eu faço, olhando para esse quadro conectado com Deus, é isso. Nós vemos aqui a Facebook, YouTube, isso aqui é o quê? TikTok. É isso aí. Eu quero perguntar a você, você aceita o projeto de Deus ou você se perde com coisas desse mundo?
quero dizer a você que é gritante o projeto de Deus na tua vida. Foi gritante o projeto de Deus para a minha vida. Eu não consegui resistir. Eu aceitei o chamado de Deus. Quando tudo parece que está sendo ruim, quando tudo parece que está dando errado, eu quero dizer para você, queridos, é porque você está perto de receber aquilo que Deus ele quer para você. Mas hoje é um culto jovem, e eu quero dizer para você, jovem, conecta-se com Deus. Em nome de Jesus. Esteja conectado com Deus, porque Deus ele sabe o potencial que você tem. O diabo ele também sabe. Por isso que ele passa diante de vocês com uma bandeja cheia de atrativos, chamado Facebook, YouTube e outras coisas mais. Mas por quê? Porque isso afasta você dos planos e projetos de Deus. Abre comigo as Escrituras Sagradas. Eu até fiz uma pregação aqui, mas eu vou entregar. Deus está me dando uma direção sobrenatural. Abre comigo João, capítulo 15, versículo de número 7. Vamos lá. João 15, versículo de número 7. Ele vai dizer assim: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que você quiser, e vos será feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós lemos essa passagem de João capítulo 15, e no versículo de número 7, nós vamos ver a epígrafe da palavra dizendo a videira e os ramos. E quando nós começamos a ler do versículo 1 em diante, Deus ele vai falar para mim e para você algo sobrenatural. Deus ele vai falar no livro de João que ele, Jesus Cristo, ele é aquele que te dá sustento, ele é aquele que te dá vida, ele é aquele que realiza os sonhos dele para você. E quando eu digo assim que Deus ele realiza os sonhos dele para você, é que os sonhos que você tem sonhado para a tua vida, para o teu futuro, planos, projetos e propósitos que você tem colocado diante do Senhor em oração, Deus já colocou no teu coração. Glória a Deus. O que eu quero dizer é que tudo o que você está pensando em fazer, os planos e os projetos, claro, segundo a palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus, foi Deus que já colocou no teu coração. E com essa palavra de João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se você estiver em mim, você vai me pedir o que quiser, e eu vou conceder a você. Está entendendo? Mas ele também diz: toda árvore que não estiver ligada a mim, essa eu cortarei e lançarei fora no fogo. Então, se você quiser os frutos, por quê? Os frutos é a manifestação de um homem, de uma mulher que está ligado à árvore. Vamos dar um exemplo aqui. Adão e Eva estavam ligados em Deus, sim ou não? Havia quantas árvores lá no meio do jardim? 2. Qual foi a árvore que ele escolheu comer? Sem sabedoria. Do bem e do Mal. Mas por que ele não optou pela árvore da vida? Seu Gonzaga, a árvore que estava lá na vida não era uma árvore. Aquela árvore que estava ali plantada no meio do jardim não era uma árvore frondosa com flores. Não. Aquela árvore que estava lá no jardim do Éden era uma pessoa. João 15 vai dizer: eu sou a videira.
Eu sou a videira. E todo aquele que estiver em mim dará frutos. E frutos de justiça. Adão escolheu por luxúria de conhecimento sair da videira chamada Jesus Cristo e aliou-se com o nosso inimigo. E por causa disso, ele não produziu mais frutos de justiça, porque ele não estava ligado à árvore que era Jesus. E nessa noite, Deus ele trouxe tanto a IEB quanto os visitantes. Deus trouxe também você está triunfante para dizer nessa noite que a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de vocês. Glória a Deus. E também a árvore da vida está diante de vocês. Aleluia. Aí o Senhor ele diz assim: qual dessas árvores você vai se alimentar? A árvore é Jesus. E as palavras que eu estou falando para vocês aqui não é algo treinado. Um dos ministros do Senhor diz assim: as palavras que eu vos prego, ela é o quê? Espírito e vida, verdade. Você quer viver? Come dessa árvore. Você quer prosperar? Come dessa árvore. Filipe, ele andava com Jesus, caminhava lado a lado com o Senhor. Jesus ensinou ele a curar, a orar por cura, a curar os enfermos. Quando ele disse assim: agora vocês vão sair de 2 em 2 e vão, em meu nome, curar os enfermos, vão expulsar os demônios, vão ensinar a palavra do reino do Senhor. Vocês vão declarar que o reino de Deus é chegado sobre a terra. Filipe andou com Jesus, ele ouviu, ele sentiu a palavra, mas houve algo, um dia que Filipe caminhou até Jesus, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e disse assim: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta e um pedido. Jesus: pois não, meu filho, estou aqui para fazer que o seu desejo aconteça. Aí ele disse assim: não, Senhor, porque assim, eu queria só uma coisa. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. É a mesma coisa você chegar para Guilherme e dizer assim: deixa eu ver como teu pai é. Né, pai? Vem cá, Guilherme. Vem cá. Vamos fazer uma peça. Eu não sei pregar para jovem, não. Eu vou tentar fazer uma arranjo aqui. Aí você chega assim para... Vem cá, Miquel. Diz assim a Guilherme: mostra-me o teu pai. Mostra-me o teu pai. Olha para cá agora. Diz aí: eu e meu pai somos um. Ok, pode sentar para você. Porque quem vê o Guilherme, vê a mim. Porque Guilherme, ele... Qual é aquela palavra que o jovem fala? Curte. Guilherme curte as mesmas coisas que eu tenho curtido. Só o ano passado o Guilherme leu a Bíblia 3 vezes. Só o ano passado o Guilherme leu quantos livros? 42. 42 livros. Eu e o meu filho, nós somos um, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele tem seguido os passos do Pai. Amém. Aí chega o jovem: Senhor, bom mestre, bom mestre. Aí, calma, o que houve? Bom não é eu. Jesus disse, né? Eu não sou bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Mas o que Jesus ele quis falar com isso? Jesus é bom, sim ou não? Sim. Você é boa? Deixa eu perguntar, dirigente. Dirigente, a senhora é boa? É boa. É boa pessoa, só nunca fez mal comigo, né? Pelo menos. Quando Jesus ele disse assim: por que
que me chamas de bom? Mestre. O jovem disse o quê? Bom mestre. Por que tu me chamas de bom mestre? Se tudo que eu tenho ensinado a vocês não é de mim, é do meu Pai. Filipe não entendeu isso. Filipe não sabia discernir isso. Mas Jesus disse: aquele que olha para mim, ele está vendo o Pai. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu e o Pai, nós somos um. Pais, faltou os pais aqui. Aonde você está quando os teus filhos estão no Facebook? Aonde você está quando os teus filhos estão no TikTok? Isso aqui é o quê? Ah, esse é o Wi-Fi. Aonde os pais estão quando os filhos estão enfornados dentro de um quarto jogando? Como eles sabem. Foi quem que falou isso? Não é que tu joga Free Fire? Não gosto não. Tá bom. Aonde o seu filho é o que você permitir que ele seja? Abre comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. O culto jovem termina de que horas? 10 horas, né? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Eu vou ler para você, diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vamos chegar aí. Aí nós olhamos agora para esse quadro e nós vamos ler esse nome bonito. Conectados com Deus. Perceberam o que eu percebi? Conectados com Deus. Aí eu deixo te fazer uma pergunta. Você está conectado com Deus, sim ou não? Como está a tua vida no quarto jovem sozinho? Foi o que a nossa dirigente pregou aqui. Como está a tua vida lá na escola? Como você é chamado na escola? Qual é o teu apelido na escola? É apelido ou apelídio? Apelido. Qual é o teu apelido na escola? Como você se chama? Qual é a tua identidade no colégio? Glória a Deus. Eu quero dizer a você, você faz a tua identidade no colégio. Meu filho é meio perturbado que nem eu. Um dia desse ele estava indo para a escola com a maleta. Quem gosta dele é o apóstolo Jorge. Ele é... Aí apelidaram ele de quê? Empresário. Glória a Deus. Quando Deus quer abençoar, até o diabo fala. Outro apelido. Pastor. O cara ganhou uma. O cara ganhou um paletó que era maior do que eu. Aí ele foi de paletó para... Ele vai com esse paletó para a escola de vez em quando. Aí o cara disse que personal dos colegas, pastor. Amém. É você que faz o teu. É você que faz o teu apelido. Como o diabo tem te chamado lá na escola? Como? Como o diabo tem chamado você lá na escola? Calma. Como ele tem te chamado? Calma. Vou dar o microfone a você, né? Calma.
chama. Lembra de Paulo? Ali vai o homem de Deus. Aí ele passou de novo. Ali vai o homem de Deus. Como vocês meninas são chamadas na escola? Porque eu conheci uma menina na escola que ela parecia uma das igrejas tradicionais, uma saia desse tamanho. Quando chegava lá, ia pro banheiro e tirava. Aí ficava a rebochecha de trás aparecendo. É filha de crente. Eu rodei de Uber para pagar a igreja, que era de aluguel aqui nessa rua. Eu peguei uma jovem, ela tinha 19 anos de idade. Ela estava assim, indo se encontrar com um homem que tinha aproximadamente 60 anos de idade para ganhar dinheiro. Vocês estão me entendendo? O pai dela e a mãe era crente da igreja que tem um arco-íris. Eu esqueci o nome agora. Deus é amor. Eu disse, como? Teus pais, Deus é amor. Né? Porque o pessoal olha pra gente batista, chama a gente de desviado, né? Porque usa batom, porque usa brinco as mulheres. Né? Alguém percebeu alguma coisa diferente em mim? Eu já brinco demais. Estou sem batom, hoje é quando chove, né? Não, vocês não perceberam. Não acredito nisso, não. Eu teria até o cabelo no braço para vocês são jovens. Quem vê lá fora vai dizer que eu me desviei. Né? Não, eu sou aberto. Fiquei imaginando, não? Só o meu tempo de cortar o cabelo. Mas veja o versículo 16. O que a Bíblia do Senhor ele vai falar, a palavra de Deus vai dizer. Verso 16 diz assim: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Quem é você? Quem é você? É Deus. Quando só Deus, o diabo e você está vendo. Ou você pensa que Deus não está vendo você pecando? Está entendendo o que eu estou dizendo, gente? É muito real. Quem é você? Quando você está com os coleguinhas querendo descolar, querendo ser desenrolado. Ei, Deus não te chamou para ser desenrolado. Ele te chamou para ser um conectado com Ele. Glória. Conectado com Ele. Gente, eu estou tão cansado, mas eu estou me esforçando um pouco para trazer a mensagem. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu contei um testemunho aqui muito forte. E nessa época minha mãe tinha ido para um bairro no Recife. E eu fiquei só, eu passei o ano novo só na minha casa. Meu pai já sabe, minha mãe. E aconteceu que eles foram lá para a Roda de Fogo, eu fiquei no bairro da Mostardinha. Passei o ano novo sozinho, porque eu era crente e para onde eles iam não era minha praia, era meu pai, era minha mãe, mas não era minha praia. E eu disse assim, eu não vou, deixa eu aqui. E eu fiquei. E aconteceu que em uma noite, quando eu estava orando, depois da igreja, depois do culto, eu comecei a louvar a Deus. Gente, vocês vão rir agora, eu usava uma radiola, aquele que pegava aquele disco desse tamanho. E eu botava lá aquele disco e eu comecei a louvar a Deus com aquele disco, com LP. Eu ainda me lembro da música. Eu não vou nem cantar porque senão eles vão postar. E eu comecei a louvar, provado por Deus de Jair Pires. O crente ora gemendo e sua alma dizendo. E eu comecei a clamar, porque eu estava sofrendo. A minha alma estava gemendo.
E aquele hino, ele falava para mim, o hino ele falava para mim, dizendo que Deus estava me ouvindo. Sabe o que eu comecei a ouvir? Um coral de anjos. Glória a Deus. Cantando comigo. Glória. 15 anos. Foi o meu primeiro contato, eu acredito, com os anjos do Senhor. Eu me arrepiei todinho. Eu me levantei devagar, olhei para um lado, olhei para o outro. A chave era daquelas grandonas que você pensa, treque. Eu abri e saí correndo. Fiquei com medo. Mas eu fiquei muito tomado naquele dia. Meu Senhor, não sei se o Senhor estava cantando para os meus, foi para mim, mas foi para ele, claro. Mas eu ouvi um coral de anjos cantando. Eu disse, obrigado, Senhor, porque as portas do céu se abriram. 15 anos! 15 anos eu já estava me conectando com Deus, ou por que não dizer, eu já estava conectado com Ele. Você quer estar conectado com Deus? Sim ou não? Sim. Renuncia. Sabe por quê, queridos? Senão você vai crescer, jovens, adolescentes. Você vai crescer, você vai ficar velho e você não vai viver os projetos que Deus tem para você. É isso que você quer? Você não quer viver os projetos de Deus? O que você tem para entregar a Deus hoje? Eu entreguei a minha mocidade, não namorei até os 18. O que você tem para entregar a Deus hoje? Eu não estou pedindo para você entregar a tua mocidade, não. Você pode entregar a Deus o teu louvor. Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha voz a Ti. A partir de hoje eu entrego, sei lá, minha mão, meus pés. Eu só vou para lugares aonde é permitido pela Tua palavra. O que você tem para entregar a Deus hoje? Hoje é noite de sacrifício. Hoje você vai se conectar com Deus de uma forma da qual você nunca imaginou. Dia 5 de maio, nós estaremos ali na IEB. Eu estarei dando um estudo sobre anjos. Vai lá, você vai ver, você vai aprender. Volta lá em Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 15. Eu agora vou dar o resumo para a gente encerrar. Capítulo 13, perdão. No capítulo 13, nós lemos o versículo 15, que dizia assim: os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Abias era filho de Jeroboão. Diga assim comigo, ele era filho de Roboão. Ele sendo filho de um rei que ficou no lugar do seu pai. O seu pai era Salomão, o homem que tinha conexões. Ele se conectou com várias nações daquela época. Só que quando o homem mais sábio do mundo, ele veio a óbito, Roboão assumiu no lugar de Salomão. Só que Roboão ele era uma criança, ele era jovem. E a Bíblia vai dizer que as pessoas mais velhas, o inimigo de Deus e de Israel, começou agora, como é o nome que se dá? A chavecar no ouvido de Roboão. A influenciar. Obrigado, não. É tua esposa ela, né? Você está me entendendo? E aquela influência levou o reinado de Roboão a se dividir. Diga assim comigo, divisão. Divisão Não é de Deus. não é de Deus. Mas Roboão tinha pecado contra Deus. E Deus dividiu ali aquelas tribos. Duas ficou com Roboão e as outras ficaram com Jeroboão. Jeroboão, sacerdote,
juntamente com algumas iguarias daquela comunidade influenciadoras. E no versículo número 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: ajuntou-se ele, gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Ajuntou-se ele, gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e ainda indeciso, não pôde resistir. Eu não estou chamando palavrão não, está escrito aqui. Gente vadia. Pode repetir não, né? Não? Vai estar na Bíblia, então pode, né? Com quem você está se misturando lá? Meninas principalmente, né? Que o plano do diabo é a semente. É o altar da semente. Com quem você está? As tuas coleguinhas, quem são elas? São pessoas como essa que a Bíblia diz? Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Diga assim: eu sou o projeto de Deus. Eu sou o projeto de Deus. É esse projeto que o diabo ele quer desconectar. Mas diga assim: eu não serei derrotado. Eu não serei derrotado. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Roboão, ele perdeu a graça. Mas Roboão tinha gerado um filho chamado Abias. Só que esse homem, Abias, ele quis viver a vida do jeito que ele queria. O seu pai era pecador, ele também era. O seu pai era prostituto, ele também era. Ele vivia uma vida de pecado. Como é que estava Israel agora? Jeroboão do outro lado, Deus separou Jeroboão por causa de Roboão. Só que Jeroboão também saiu do projeto de Deus. Você está me entendendo? Deus levanta um homem por causa de um homem pecador, dá a eles projeto e ele desfaz todos os projetos de Deus. E Abias estava lá, menino novo, querendo namorar, querendo ter sucesso, mas Israel estava sendo tomado, estava sendo destruído. E é aí aonde eu quero que você entenda essa parte final. Que Abias ouviu a voz de Deus mais uma vez. E porque Abias ouviu a voz de Deus, Deus fez aliança com ele novamente. Como está a tua alma hoje? Como está a tua vida? Eu quero dizer que se até hoje você estava vivendo uma vida de pecado, Deus ele está dizendo, assim como ele deu a oportunidade a Abias, ele dá a oportunidade a você. Glória a Deus. Jeroboão ele tinha levantado ídolos, bezerro de ouro, de prata, de bronze, de pedra, e ali ele rejeitou a palavra de Deus, mas andava como homem de Deus. Ele vivia vestido como homem de Deus. Ele levantava qualquer um para sacerdote, porque nessa época só quem podia ser sacerdote era os filhos de Levita, os filhos de Arão. Esse é o progenitor. Sacerdote. Só um cardeal. E quando Abias ele se viu morto espiritual, ele se levantou em oração e disse assim: Senhor, vou falar na linguagem de hoje, nós nos desconectamos de Ti, mas nos dá uma oportunidade. E Deus ouviu a oração de Abias. Mas quando o diabo ele sabe que Deus ouve a oração do crente, o diabo se levanta mais forte. Jeroboão ficou sabendo que Deus tinha ouvido Abias e que Abias, rei de Judá, tinha se levantado contra o reino do sul.
aonde Jeroboão dominava. E ele, sabendo disso, ele junta os seus soldados, Abias 400.000 homens, Jeroboão 800.000 homens. Quem ganha? 400 ou 800? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quem ganha? Aquele que tem a força de Deus ou aquele que tem vantagens? Porque muitas vezes nós olhamos para a vantagem. Mas Deus não te chamou para você olhar a vantagem. Deus ele te chamou para ser homens e mulheres de fé que confiam em Deus. E quando Abias ele levantou aqueles 400 homens, ele se levanta, ele caminha até o monte, ele fica de frente aos soldados de Jeroboão e disse assim: olha, Jeroboão, tu não sabe que Deus entregou o reinado a Davi e disse que esse reinado seria eterno? E por que tu insiste em ir contra aqueles que Deus ele tem levantado? Saiba que hoje o Senhor restituirá. Ele vai restituir. Agora eu fico imaginando aquele soldado olhando para aquele campo de homens, aqueles que não têm fé. A gente não vai conseguir. É assim, não é? Quando a gente chega no final, meu pai é crente hoje. Meu pai botou para fora de casa e eu já preguei sobre isso aqui. Mas quando a gente pensa que chegamos no fim, diga assim comigo: eu tenho mais 10%. Eu tenho mais 10%. Então aquele soldado chegou lá em cima. Ele olhou aquela multidão de gente. Jeroboão riu. 400 já estavam de frente. E quando Abias menos esperava, quem vem atrás? Mais 400. O diabo ele tem levantado, foi até cantado indo aqui, não foi? O inimigo levanta laços e embaraços para te derrubar. Oi? Laços e para te derrubar. Eu quero dizer que laços e embaraços têm sido lançados contra vocês. Mas Deus ele tem te dado vitória que você nem viu. Mas hoje Ele te trouxe aqui para abrir os teus olhos. E aí? Desenrola? Toca um trem lá aqui de soldado. Eu queria que vocês me ajudassem agora. Feche os teus olhos. Imagina agora vocês como os soldados de Abias. Parece que não vai dar certo. Parece que vocês serão derrotados. Com os teus olhos fechados. Agora imagina aquela situação que você está vivendo hoje, que para você parece difícil. Começa agora a falar para Deus: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu sei que a vitória é minha. Com teus olhos fechados, uma marcha aí, se tu sabe aí, toca aí. Agora imagina você como soldado. Com a tua perna direita você vai bater. Agora a perna esquerda. Agora vamos marchar. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Tá fraco, pode ser melhor? Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Continua batendo, não para. No versículo de número 5, no versículo de número 15,
ele vai dizer assim: os homens de Judá gritaram. Quando eles gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel de Abias. Aleluia. Eu vou orar por você nesse momento. Continua. Para não, respira não. Eu vou orar por você nesse momento. Mas eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Que Abias, ele ficou de frente daquele povo. Eu imagino Abias. Ele era soldado, ele era guerreiro. E ele começou a marchar. É assim que marcha. Vamos de novo. Vamos ficar de pé? Vamos lá. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. A palavra do Senhor é clara. Quando Jeroboão estava ali de frente, como foi que ele venceu a guerra? Com grito. E nesse momento, eu quero que você dê o seu grito de vitória. Porque quando nós gritamos, a Bíblia vai dizer no versículo 16, que quando Abias gritou com 400 homens, Deus feriu os seus inimigos. E nesse momento, eu não sei aonde está o teu inimigo. Eu não sei qual é o problema que te aflige. Lá em Jericó eram as muralhas e elas caíram. Com Abias, era o povo de Jeroboão e eles correram. Qual é o problema que está te afligindo hoje? Eu quero te conectar com Deus. E quando eu contar até 3, você vai escolher o grito seu aí. Pode ser glória, pode ser aleluia. Tu vai gritar como? A glória a Deus. Então vamos todos gritar glória a Deus? Quando eu terminar e contar 1, 2, 3, vocês gritam. Vamos lá, jovem? Ou sou eu que sou jovem aqui? Vamos lá. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Esquerda, direita, eu sou um conquistador. Vamos lá. 1, 2, 3. Fique bem nessa noite. David, fique bem nessa noite, eu vou orar por você. Queridos, eu espero que você tenha ouvido bem essa palavra. Feche teus olhos agora. Adore aí nesse momento. Com a minha vida, quero adorá-lo. Com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Diga a Ele o quanto você é pequeno. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo. Prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Feche teus olhos.
diante do trono. Levanta a tua mão direita. Vou erguer o meu altar. Imagine agora uma bacia com água e você vai ungê-la assim. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Fale para ele agora que você ama ele. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu és meu rei. Continue na adoração. Te adorarei, Sabe? te Estamos sentindo agora. adorarei, Pai, eu te adorarei, tu és meu rei. mas por esses que aqui estão, por esses que aqui chegaram, Te